Monteiro, sou cirurgião dentista e hoje eu vou abordar com vocês um tema que eu acho muito relevante. Eu tenho visto muito nos grupos de Facebook, WhatsApp, muitas pessoas se queixando que a odontologia ela acabou. Principalmente aquelas pessoas que trabalham em clínicas populares, clínicas de convênio ou ainda não conseguiram uma oportunidade de trabalho. Existem muitas pessoas que estão preocupadas com relação à remuneração da odontologia, principalmente agora que o número de faculdades ele aumentou. Quando eu entrei para fazer odontologia, no ano de 2015, 2016, se não me engano, existiam no Brasil 243 faculdades de odontologia. Hoje já são mais de 450, isso num período de 10 anos. Então existe uma preocupação muito grande por parte desses novos profissionais que estão entrando dentro dessa carreira com relação à remuneração. Então hoje eu vou abordar com vocês algumas dicas clínicas com relação à montagem do próprio negócio, algumas dicas clínicas para você se sobressair nesse mercado e conseguir se destacar. Primeiro eu vou começar falando com relação àquele profissional que ele é autônomo e ele acabou de entrar no mercado de trabalho e não tem condição de abrir o próprio negócio. O que eu falo para você? Se especialize, invista em conhecimento, invista em relações pessoais, invista em você. Por quê? Não basta você ser o melhor profissional do mundo se você não tiver uma boa relação para que outras pessoas gostem de trabalhar com você. Quando você é muito bom no que você faz, você vai se destacar pelo seu trabalho. Se você for uma pessoa que tem um bom relacionamento com outros colegas de profissão, até mesmo com o paciente, você vai conseguir novas indicações. Pode ser que hoje você esteja num trabalho que não seja bom, mas outras pessoas estão passando por aquele trabalho, outras pessoas estão sendo atendidas por você. E a forma como você trata elas e a qualidade do seu serviço vai impactar no seu futuro. Como? Porque às vezes aquela pessoa que foi atendida por você ali, no futuro, quando você abrir o seu negócio, ela vai procurar você por quem você é. Ou outro colega seu de trabalho que vê o seu serviço, quando ele abrir a própria clínica, ele vai te chamar para poder trabalhar com ele. Então, meu principal e primeiro conselho para você que acabou de entrar na odontologia é: entregue um bom trabalho, dê o melhor que você tem naquele momento com o seu conhecimento, com os materiais que você tem à disposição, trate todas as pessoas bem e com muita educação. Seja humano e empático com seus pacientes e com seus colegas de trabalho, porque o tratamento pessoal e a qualidade do serviço, lá no futuro eles vão abrir outras portas. Pode ser que hoje não abram, hoje, nesse exato momento, no curto prazo, talvez você vá precisar passar por esse trabalho que não é tão bom para que você melhore a sua entrega, melhore seus resultados e vai evoluindo aos poucos. Mas lá na frente isso vai abrir portas para você. Outra coisa que eu falo também, principalmente com quem acabou de entrar no mercado de trabalho, é observar a área que você gosta de trabalhar ou a área que você tem mais dificuldade e se aperfeiçoar. Por exemplo, a pessoa acabou de formar, vale a pena ela fazer uma especialização? Depende. Às vezes ela vai fazer uma especialização em uma área que ela não gosta. Então, pela minha experiência, eu acho que vale a pena você fazer primeiro um aperfeiçoamento para você ver se você gosta daquela área antes de você empacar um dinheiro muito alto numa especialização. Eu sou especialista em endodontia. Eu vou falar para vocês conforme a minha realidade. Muitas pessoas entram na especialização esperando já conseguir fazer casos complexos ou aprender a fazer casos complexos. Só que a especialização, ela demora muito para você começar a atender. E se você já não tiver uma bagagem prática, você não vai conseguir resolver casos complexos logo de primeira, porque você ainda não passou pela base. Então, ou seja, primeiro faça um aperfeiçoamento, comece a pegar casos, mesmo que sejam casos mais simples, mesmo que você pague para trabalhar, invista na prática clínica. Se você trabalha numa clínica que a clínica não fornece rotatório, não fornece lençol de borracha, não fornece os materiais que você precisa, meu conselho é: faça uma renda extra, faça uma poupança à medida que você for trabalhando e junte um dinheiro para que você compre o seu material de trabalho para que você possa ter prática com ele. Porque se você paga um aperfeiçoamento, paga uma especialização
e não exerce aquilo ali, você perde mão. E isso impacta lá na frente, porque se você recebe uma boa proposta por ter uma boa titulação, mas não tem experiência, você não vai conseguir se manter nela. E isso vai impactar na sua renda no longo prazo. Então, começou a trabalhar, vai juntando um dinheirinho aos poucos. Eu sei que no começo é sempre muito difícil, porque eu passei por isso. E aí você faz um aperfeiçoamento, vê a área que você gosta. Se você fez o aperfeiçoamento, gostou, aí você pode pensar em investir em uma especialização. As únicas duas áreas que às vezes vale a pena a pessoa partir direto para a especialização é implante e ortodontia, porque só com a especialização que você vai conseguir exercer. Agora, por exemplo, no meu caso, a endodontia, você não precisa ser especialista para conseguir fazer um bom canal. Você tendo um bom aperfeiçoamento, executando as técnicas certinhas, você consegue entregar um bom resultado. Agora, outras áreas acabam que exigem, sim, a especialização do profissional. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer fazer implante, às vezes vale a pena você fazer um aperfeiçoamento de cirurgia oral menor, para que você veja as suas habilidades, para você ver se você realmente gosta de cirurgia. Gostando, você investe numa especialização, porque o custo é muito mais alto. Porque se você investe aquele valor, chega lá na frente, você vê que não é isso que você quer, e você se arrepende, você vai ter perdido tempo, que é uma coisa que a gente não consegue recuperar, e vai ter investido um valor financeiro que talvez você poderia ter investido em outra área. Outra coisa que também vale muito a pena, hoje, com a mudança dos meios de comunicação, é você investir na sua imagem pessoal nas mídias sociais. Então, você avaliar o que o seu público busca. Por exemplo, a endodontia, a propaganda do endodontista, ela não é para paciente, ela é uma propaganda voltada para conseguir novos indicadores. Então, ou seja, você mostra o seu resultado para dentistas. A propaganda do protesista, a propaganda do harmonizador facial, do implanto, ela já é uma propaganda totalmente diferente da endodontia, ela já é com foco no paciente. Então, ou seja, são públicos diferentes. O público do implanto é um público diferente do público do aparelho. Então, com base no seu público-alvo, você molda o seu perfil para ganhar credibilidade desse público e conseguir atrair esses pacientes. Por exemplo, você não vai montar uma propaganda infantilizada se você quer vender um protocolo para uma pessoa mais idosa. Da mesma forma, você não vai montar uma propaganda extremamente séria, né? Explicando tudo com mínimos detalhes científicos, se o seu público-alvo é uma população mais leiga. Você tem que conversar com a população conforme o seu público-alvo, para que você consiga alcançar ele e atrair ele. Atraindo o público-alvo para o seu consultório ou para a clínica que você atende, você tem que se atentar a alguns detalhes. E quais seriam esses detalhes? Não adianta nada você trazer o paciente para o seu consultório se você não sabe executar a técnica. Então, nesse momento, o conhecimento ele é fundamental e um bom trabalho também é fundamental. Porque as redes sociais, elas atraem o paciente, mas o que fideliza ele no seu consultório é o atendimento e você conseguir cumprir com as expectativas que ele tem em cima do tratamento proposto. Isso eu acredito que seria o básico para a pessoa recém-formada e para a pessoa que está à procura, né, de crescer na odontologia antes de ter o próprio negócio. Agora, falando um pouquinho mais para as pessoas que têm uma condição hoje de abrir o próprio negócio e estão em dúvida se elas abrem uma clínica de franquia, se elas abrem o próprio consultório, se elas abrem uma clínica particular com um tamanho maior. Existem algumas coisas que eu verifiquei com base na minha experiência, né, que são fundamentais. Primeiro fato de todos, localização. A sua clínica ela tem que estar bem posicionada com relação ao seu público-alvo. Por exemplo, clínicas de centro e clínicas que têm um alto fluxo de pessoas na frente, na porta da clínica, tendem a ter um faturamento maior do que clínicas que são de bairro. E normalmente clínicas que têm um fluxo de pessoas grandes, elas ganham pacientes na fachada. E clínicas que estão montadas em bairro ou em prédio vão conseguir mais pacientes por meio de indicação boca a boca ou por meio de publicidade, seja internet, seja cartaz em ônibus, seja outdoor. E isso vai ser o que vai atrair normalmente novos pacientes para essa clínica.
Porque se você não é visto, você não é lembrado. E isso vale também para o posicionamento da clínica. Clínicas que são montadas em prédio ou segundo andar, que não são de porta para rua, elas têm uma dificuldade maior na captação de clientes. Então, ou seja, se você conseguiu uma sala para poder montar o seu consultório, e essa sala está localizada em prédio, você vai ter que ter a consciência que, se o seu público-alvo forem pacientes, não dentistas indicadores, você vai ter que gastar um valor a mais com publicidade para você conseguir atrair esses pacientes até o seu consultório. Agora, se você abre uma clínica de térreo, uma clínica de porta para a rua, vale muito a pena você investir em uma fachada. Por quê? Porque as pessoas elas passam e elas olham. Teve um dia que eu estava na porta de uma clínica localizada no centro de uma cidade, e a fachada dessa clínica ela é muito chamativa. E eu fiquei lá parado contando quantas pessoas olhavam para a fachada da clínica dentro de um período de 1 minuto. À medida que eu estava lá olhando, o que eu reparei? Que 9 em cada 10 pessoas que passavam, elas olhavam para a fachada da clínica. Então, ou seja, a fachada ela era um chamativo muito importante para poder agregar pacientes para aquela clínica. Outra coisa, com relação à montagem da sala de espera. A sala de espera vai depender bastante do seu objetivo como profissional, né? A demonstração que você quer dela. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, clínicas de alto fluxo, são clínicas onde você entra e tem um atendimento rápido, você precisa que a sua sala de espera esteja sempre vazia. Por quê? Na hora que a pessoa passa, se ela vê que está cheio, ela não vai entrar. Porque ela pensa, vai demorar para eu ser atendido. Agora, se ela passa e vê que está vazio, ela vai pensar assim, cara, vou ser atendido rápido, então ela vai entrar. Então, às vezes, quando a pessoa ela monta uma clínica de porta para a rua, se é uma clínica de alto fluxo e essa clínica ela é maior, vale a pena a pessoa ter 2 salas de espera. Uma na frente, que normalmente ela vai trabalhar para deixar vazia, e uma mais no fundo, aonde caso tenha um número maior de pacientes, você leva esses pacientes que acabaram de entrar para essa segunda sala, para manter a sua fachada sempre vazia. É lógico que às vezes as pessoas elas vão passar e vão imaginar que aquele negócio ele não está indo para frente. Só que, na verdade, a proposta do negócio é justamente essa, foco em atendimento rápido. Então, você precisa entender o objetivo do seu negócio e você tem que entender o público com o qual você trabalha. Agora, se é uma clínica particular, uma clínica onde você busca pacientes com um ticket um pouco mais alto, ou que você quer vender um tratamento com valor agregado mais alto, você tem que investir na qualidade da sala de espera. Ela precisa ser extremamente confortável. Ela tem que ser um objeto de impacto. Na hora que a pessoa chega, ela fica impressionada com a estrutura, porque é a primeira impressão da clínica. Então ela tem que estar sempre limpa, tem que estar sempre com cheiro agradável. A recepcionista ela tem que ser educada, ela tem que fazer um acolhimento daquele paciente. É importante que você ofereça diferenciais que outras clínicas normalmente não ofereceriam. E com isso você consegue gerar um impacto positivo no paciente e já prepara psicologicamente o paciente para um tratamento com valor agregado um pouco mais alto, porque ele vendo a estrutura, ele imagina que o preço vai ser mais alto, mesmo que às vezes não seja. Às vezes o valor que você vai passar para ele pode ser menor do que ele estava esperando, e isso facilita a conversão. Porque se ele imagina que ele ia pagar 5 mil e você oferece um tratamento de 3, ele pensa, estou pagando barato. E com isso você consegue converter mais as suas vendas. Isso com relação ao posicionamento da sala de espera. Outra coisa também que eu aprendi ao longo desses anos, com a minha experiência, né, é transformar a sua sala de espera sempre num objeto de propaganda dos procedimentos que o consultório oferece. Então, coloca a televisão, vai passando um programa, de repente passa uma propaganda de algum procedimento que a clínica faz, e com isso você já prepara a mente do paciente para novos produtos. Porque às vezes ele vem procurando algo, mas ele não tem conhecimento de outros tratamentos que possam resolver aquele problema. E na hora que ele vê, às vezes ele vai ficar interessado. E quando ele chega na sua sala, se ele vira para você e fala, olha doutor, eu estou incomodado só com isso, e você avalia só aquilo, às vezes até mesmo você pode esquecer de passar para ele
outra alternativa que às vezes vai ser melhor para ele e com um valor agregado um pouco melhor, e com isso você consegue ganhar mais para a sua clínica. Então, já falei com relação à fachada, já falei com relação à localização. Outro fator importante com relação à localização é a presença de estacionamento. Dependendo da cidade, se a clínica for montada no centro, não tem estacionamento fácil naquela região. Então, vale a pena o proprietário que pensa em abrir a clínica verificar com a relação disso, a relação de facilidade de acesso até a clínica. Em cidades maiores, localização de ponto de ônibus, ponto de metrô, estacionamentos próximos, fechar convênio com estacionamento para custo mais baixo para os próprios pacientes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de montar o próprio negócio. Montando isso, você conseguindo atrair o paciente, conseguindo impactar o paciente, a gente tem que pensar o seguinte: a gente mora num país que ele é baseado em crédito. As pessoas no nosso país, na sua grande maioria, elas estão endividadas. Nós moramos em um país que é um país pobre, onde as pessoas recebem um valor muito baixo de salário, e isso tudo impacta no nosso dia a dia, impacta na nossa clínica e na nossa rotina. Então é muito importante que se tenha formas de pagamento acessíveis para o seu paciente, porque às vezes o paciente ele quer tratar, o tratamento fica com valor agregado alto, e valor agregado alto no Brasil não é um valor exorbitante de 20, 30 mil, não. O valor agregado alto, você pode colocar que às vezes é de R$2.000 para cima, porque se o seu público é um público assalariado, você tem que pensar o seguinte: aquele rapaz que chegou no seu consultório e ganha o salário mínimo, ele paga aluguel, alimentação, medicamento, e às vezes o que vai sobrar para ele no final do mês para ele investir em saúde é um valor muito baixo. Então a gente tem que ter facilidade de pagamento. Pix e dinheiro, isso aí todo mundo aceita, mas é importante se pensar em outras estratégias, como cartão de crédito, que não atrapalha o limite da pessoa, cartões de crédito que tem uma boa margem, uma boa taxa para que você não perca dinheiro, divisão no boleto, financiamento bancário. Tem que se pensar nas estratégias com base na realidade do seu paciente. É lógico que tem clínicas focadas em atendimento de pessoas com alto poder aquisitivo, que são pessoas que podem pagar à vista ou pessoas que às vezes vão dividir para conseguir algum bônus no cartão de crédito e tudo. Cada realidade é uma realidade e deve ser analisada conforme o público-alvo da clínica. Então, facilidade de pagamento é extremamente importante para conseguir converter pacientes. Porque tem paciente que quer tratar, mas não tem limite de cartão de crédito para poder conseguir fazer aquela compra daquele procedimento. Então, tem que pensar em alternativas para se alcançar justamente esses pacientes, de forma também a ter um controle para que não aumente a inadimplência da clínica. Por exemplo, eu trabalho em algumas clínicas que emitem boleto. E é super importante a pessoa conhecer a taxa de inadimplência dos boletos, que às vezes aquela franquia, né, ou às vezes aquela região tem. Então, antes de emitir boleto para todas as pessoas, né, você precisa fazer uma análise de crédito, precisa fazer às vezes uma análise das dívidas que aquela pessoa tem. E uma das formas de saber, né, tudo que a pessoa deve é pelo próprio Banco Central, pelo registrado. Isso a pessoa tem acesso pela conta Gov dela. Então, às vezes vale a pena sentar e conversar com a pessoa, ver o que ela consegue pagar, porque às vezes ela vai fechar um tratamento que ela não vai dar conta de pagar, e se ela não tiver executado o tratamento todo, ela pode solicitar estorno. Isso pode vir a virar um prejuízo para a clínica, principalmente clínicas que trabalham com fluxo de caixa. Então, tudo tem que ser analisado. Então, às vezes, contar com uma boa assessoria financeira é de extrema importância. Então, já falamos sobre localização, falamos sobre questão de fachada, publicidade, questão de facilidade de pagamento. E agora, deixe-me pensar outra coisa que às vezes poderia agregar para vocês, com base na minha experiência. Outra coisa também que eu acredito é a questão da cordialidade e o pós-tratamento. Muitas clínicas são focadas apenas na venda, para aumentar o faturamento, e esquecem do mais importante, que é qualidade de tratamento e pós-vendas. Se você tem uma qualidade no tratamento oferecido, se você tem bons profissionais que trabalham na sua rede, ou se você é um profissional bom, vai diminuir muito o risco de você ter dor de cabeça.
Quais seriam as dores de cabeça? Entrega de um procedimento que o paciente não atingiu as expectativas. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com a expectativa que a gente passa para o paciente e com a nossa habilidade. Se você não tem habilidade para executar aquele procedimento, não execute. Contrate um profissional qualificado para fazer ele para você, feche uma parceria, indique aquele paciente, mas ofereça sempre qualidade. E sempre tenha um pós-tratamento eficiente. Ou seja, acompanhe aquele paciente, verifique como foi o tratamento que você fez de canal, se as peças que você colocou elas estão ficando bem adaptadas, se elas estão durando, se elas estão alterando de cor, se elas estão quebrando ou não, até mesmo para você entender o que você está errando, para que você melhore e não cometa os mesmos erros e diminua a dor de cabeça no futuro. Esses seriam os principais princípios que eu passaria para vocês para conseguirem se destacar dentro do mercado de trabalho como dentistas e se destacarem como clínica. E outra coisa que agora eu gostaria de falar é com relação à questão financeira. Muitos profissionais, eles acabam se dando mal na profissão, isso de forma geral, porque principalmente nós da área da saúde, porque existe uma cobrança muito grande por status social. O que é isso? Às vezes a pessoa ela vai gastar com um carro que ela não tem condição de manter, às vezes ela vai comprar uma roupa que é mais cara só por ter aquela roupa. Então, sempre que você perceber que você vai fazer um gasto por impulso, avalie suas finanças. Porque às vezes esse dinheiro que você vai comprometer com o status social agora é um dinheiro que você poderia investir na qualidade do seu tratamento, era um dinheiro que você poderia investir em equipamentos, era um dinheiro que você poderia investir no seu consultório, que no longo prazo vai criar um impacto muito maior, vai te gerar muito mais retorno do que o status social no momento. Principalmente em coisas que depreciam, como carros e essas coisas. Então sempre tome cuidado com isso, não seja levado pelo impulso, principalmente quando as pessoas começam a ganhar mais, muitas pessoas que às vezes acabam de formar, não tinham salário, começam a receber um salário às vezes até um pouco mais alto, não tem o hábito de poupar, não tem o hábito de investir na própria profissão e começam a comprar tudo que sempre tiveram vontade. Eu não julgo, porque cada um sabe de si. Mas esses atos têm consequências e essas consequências podem impactar no seu desenvolvimento profissional e podem atrasar a sua liberdade financeira no longo prazo. Então, contar com uma assessoria financeira, às vezes, contar com um assessor, como assessores de investimentos, inclusive, se vocês precisarem, podem mandar mensagem, deixar comentários aqui, que eu tenho um excelente que me acompanha desde quando eu formei, que eu posso estar recomendando para vocês, que é o João. Ele é da Black Sheep Investimentos, é um cara fantástico, muito educado, trabalha muito bem para passar essa orientação para vocês. Porque no começo de vida, se você se endividar, dificilmente você vai conseguir alavancar no futuro. Porque enquanto você vai estar pagando aquela dívida, vão surgindo oportunidades que você não vai conseguir investir, porque você vai estar travado às vezes num passivo. Então vale a pena, sempre que você pensar em gastar aquele dinheiro, você avaliar se é o momento. Se for o momento, perfeito. Se for o seu sonho, perfeito, invista. Se você vê que não é o momento, que vale a pena usar esse recurso para investir em você, para investir na qualidade do seu tratamento, para se destacar cada vez mais dentro do seu meio, invista, para que você cresça e se destaque. Faça o que a minoria faz para que você consiga se destacar no meio da maioria. E uma coisa também que eu não falei, mas de extrema importância, principalmente para quem não tem consultório, para quem está trabalhando em clínica, se especialize a ponto de conseguir resolver o que ninguém resolve. Quando você chegar nesse ponto de resolver o que ninguém resolve, não vai existir concorrência para você. Por exemplo, na endodontia, remoção de pino de fibra de vidro, remoção de lima fraturada, tratamento de canal com curvatura, tratamento de perfurações, facetas. O cara que consegue fazer uma faceta com uma naturalidade impecável, ortodontia, aqueles ortodontistas que conseguem resolver casos que ninguém consegue, casos que às vezes seriam cirúrgicos e ele consegue resolver. Implantodontistas que conseguem fazer levantamento de seio, conseguem fazer técnica all-on-4 e outras técnicas que poucos profissionais conseguem. Esses são os profissionais que realmente vão ganhar bem na profissão, porque hoje nós somos mais de 200 mil profissionais.
Então você precisa fazer o que ninguém faz para que você consiga se destacar e com isso você consiga sim ter mais valor para a sociedade. Porque o nosso valor é determinado pelo que nós entregamos para o nosso paciente. Quanto mais qualidade você entrega, quanto mais problemas você consegue resolver, mais remunerado por isso você vai ser. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa o like se você tiver gostado, compartilhe com um amigo e saiba, a odontologia ela não acabou, ela vai depender que você consiga justamente investir em você para que você se destaque nesse meio. E caso você esteja montando seu consultório, faça toda uma avaliação de onde você pretende montar. Não compre uma clínica por impulso. Verifique sempre, caso você vá abrir uma clínica de franquia, verifique taxa de inadimplência, taxa de quebra das franquias nos primeiros 2 anos, verifique fluxo de caixa, se você vai precisar pagar em cima dele ou não, se você vai pagar uma alíquota mensal, verifique quais são todas as taxas que a franquia cobre, verifique também a taxa de retorno, pergunte se você pode acompanhar algum franqueado de sucesso, porque a gente tem que aprender sempre com quem chegou aonde a gente quer chegar. Verifique isso tudo antes de você comprar uma franquia. E se você vai abrir o seu consultório ou clínica particular, às vezes vale a pena você contratar uma empresa júnior de administração de alguma universidade para que ela faça todo o plano para ver se é viável ou não abrir a clínica naquele local. Existem muitas empresas que fazem isso, então você consegue aumentar a sua taxa de sucesso com base em estatística, fazendo uma análise de todo o território para ver se é viável ou não fazer aquele impacto. Porque existem certas cidades que têm uma concentração tão grande de clínicas e a renda per capita é tão baixa que, às vezes, quando você abre uma clínica naquele local, não é economicamente viável, porque a rentabilidade daquele investimento ele não vai se pagar. Porque, às vezes, a população ali não tem tanta condição, às vezes a oferta de serviços é muito alta e as pessoas naquela região elas vão procurar preço, que pode acontecer. Então, antes de você fazer isso tudo, vale a pena você fazer uma pesquisa de campo para ver a viabilidade do negócio ali. Não é simplesmente vou abrir um consultório, tem que fazer todo um estudo para poder analisar isso antes, que aí aumentam as suas chances de sucesso.